Caneta azul, azul caneta. Em 2020, 1.500.000 pessoas assistiram ao mesmo tempo a um show de um homem que, meses antes, ganhava salário mínimo vigiando porta de prédio. Existe uma música tão simples que parece impossível que alguém tenha ficado rico com ela. Uma letra sobre uma caneta perdida. Sem produção, sem gravadora, sem plano. Um vídeo gravado no celular, no interior do Maranhão, que tomou o Brasil de assalto e transformou um vigilante anônimo num dos nomes mais reconhecidos do país. Ou no auge, eram R$200 mil por mês. Jatinho, mansão, o Brasil inteiro cantando seu nome. Em 2026, esse mesmo homem está morando de favor na casa de um assessor em São Paulo, com menos de R$30 mil na conta. Depois de ver 7 milhões desaparecerem nas mãos de quem prometeu cuidar dele. Como um fenômeno que parou o país chegou a esse ponto? Quem eram as pessoas que controlavam o dinheiro, as senhas e as procurações? E o que essa história diz sobre o que o Brasil faz com seus ídolos populares quando o meme perde a graça? Mas antes de responder a isso, precisamos entender de onde esse homem veio. Porque a queda só faz sentido quando você sabe o tamanho do caminho que ele percorreu para chegar ao topo. Balsas fica no sul do Maranhão, uma cidade do interior de 100 mil habitantes, onde o tempo corre diferente. Mais devagar, mais duro, mais honesto. Foi ali que Manuel Jardim Gomes nasceu e cresceu, filho mais velho entre 6 irmãos, numa família onde o pai lavrava a terra e a mãe costurava para fechar as contas do mês. Não havia espaço para sonhos grandes. Havia espaço para trabalho. Aos 13 anos, Manuel já carregava enxada. Aos 16, era agricultor de verdade. O de mãos calejadas e sol na nuca. A vida no campo não perguntava o que você queria ser. Ela já havia decidido por você. E para um menino pobre do interior do Maranhão, a decisão chegava cedo e pesada. Trabalhe, sobreviva, não reclame. Mas havia algo que o campo não conseguia apagar. Desde os 15 anos, Manuel escrevia músicas, não em estúdio, não com produtor, não com microfone profissional. Escrevia num caderno, com letras simples, sobre as coisas que via, que sentia, que perdia. E músicas sobre o cotidiano da roça, sobre amores que não deram certo, sobre pequenas frustrações que o povo do interior conhece de cor. Ele compunha para o vento, para os irmãos, para ninguém em especial. Mas compunha sem parar, como se a música fosse a única coisa no mundo que era completamente dele. Os anos passaram. A roça ficou para trás. Mas a dureza não. Manuel virou vigilante. Salário de R$1.200 por mês. Uniforme, turno longo, rosto que ninguém decorava. O mesmo invisível de sempre, só que agora em pé na porta de um prédio, em vez de curvado sobre a terra. A vida havia trocado de cenário, mas o roteiro continuava igual. Trabalho sem glamour, silêncio sem recompensa, sonho sem plateia. O caderno de músicas continuava. As canetas, quando não sumiam, continuavam rabiscando versos que o Brasil jamais ouviria. Ou assim parecia. Porque Manuel Gomes tinha 50 anos, salário mínimo e um sonho que se recusava a envelhecer junto com ele. E em 2019, quase por acidente, quase sem querer, esse sonho encontrou o único palco que existia para um homem como ele. A internet. Em outubro de 2019, Manuel Gomes gravou um vídeo no celular. Sem produção, sem iluminação profissional, sem roteiro ensaiado. Apenas ele, a câmera e uma música que havia escrito anos atrás sobre uma coisa absolutamente banal. A caneta azul que sumia toda hora na escola. Aquela frustração pequena. Aquele detalhe ridículo do cotidiano que todo mundo já viveu.
e que ninguém havia transformado em música antes. Ele postou, e o Brasil parou, em questão de dias. O vídeo se espalhava por grupos de WhatsApp, por timelines do Instagram, por stories de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Balsas, do Maranhão, de Manoel Gomes. O refrão grudava na cabeça com a força daquelas músicas simples, que parecem idiotas, até que você percebe que está cantarolando no chuveiro às 7 da manhã, sem saber como chegou ali. Virou meme, virou remix, virou trilha sonora de vídeos de criança, de cachorro, de compilação de queda. Wesley Safadão gravou uma versão. E Simone Mendes cantou. DJs transformaram em eletrônico. O Brasil inteiro, de norte a sul, de executivo a pedreiro, reconhecia aquela melodia. E por trás de tudo isso, havia um vigilante de 50 anos que mal acreditava no que estava acontecendo. O telefone não parava. Programas de televisão disputavam sua presença. Marcas faziam fila para fechar contratos publicitários. Convites de show chegavam de todos os cantos do país. O homem que ganhava R$ 1.200 por mês como vigilante, de repente estava negociando cachês que ele nunca imaginou que existissem. Seu primo Joabe, que o acompanhava nos primeiros shows, descreveu aquele período com uma frase que diz tudo. Por onde ele andava, as crianças gostavam do Manoel Gomes como gostavam da Xuxa. No auge, Manoel faturava cerca de R$200 mil por mês. Comprou mansão, comprou carros, comprou jatinho. E chegou a postar nas redes com a legenda "Abusei de trânsito", sorrindo de orelha a orelha com a desenvoltura de quem finalmente havia chegado onde merecia. Fez shows no Brasil inteiro. Viajou para os Estados Unidos em turnê com o cantor Thierry. Em 2020, durante a pandemia, fez uma live que reuniu 1.500.000 pessoas ao mesmo tempo. 1.500.000. O vigilante invisível havia se tornado um dos nomes mais reconhecidos do país. Mas enquanto o palco brilhava, o extrato bancário contava uma história diferente. Manoel trabalhava sem parar. Shows atrás de shows, viagens atrás de viagens, contratos assinados em ritmo industrial. E mesmo assim, quando perguntava sobre o dinheiro, as respostas eram vagas. Os números não fechavam. O que entrava não correspondia ao que ele via. A desconfiança foi crescendo devagar, como uma rachadura na parede que você ignora até o dia em que o teto cede. Ele havia entregado o controle de tudo para quem disse que cuidaria dele. 12 contas bancárias abertas em seu nome. Procurações assinadas. Senhas entregues. Autonomia total nas mãos de ex-empresários que se apresentaram como profissionais capazes de transformar um fenômeno viral em carreira sólida. Manoel não entendia de contratos. Não entendia de gestão financeira. Entendia de música, de palco, de gente. E confiou em quem prometeu entender do resto. Foi o erro mais caro da sua vida. Em 2023, o silêncio acabou. Representantes de Manoel Gomes foram até a polícia com uma denúncia que chocou quem ainda acompanhava a história do cantor da caneta azul. R$7 milhões. Era esse o valor que, segundo a equipe do artista, havia sido desviado de suas contas bancárias por 2 ex-empresários. Não de uma conta, de 12. 12 contas abertas em nome de Manoel, movimentadas com procurações assinadas, senhas cedidas e uma confiança depositada com a ingenuidade de quem nunca havia precisado desconfiar de ninguém antes. O caso foi registrado como estelionato, apropriação indébita e fraude contratual. Para um homem que havia saído da roça com a roupa do corpo, que havia passado décadas ganhando salário mínimo como vigilante, que havia construído tudo o que tinha em apenas 4 anos de fama. Perder 7 milhões não era só um golpe financeiro. Era a destruição de tudo que a vida havia demorado 50 anos para dar.
E o que restou nas contas? Menos de R$ 30 mil. Do outro lado, os ex-empresários negaram tudo. Afirmaram que cada movimentação havia sido feita com contratos assinados, acompanhamento jurídico e conhecimento do próprio Manoel. Disseram que foram eles quem profissionalizou a carreira, organizou a agenda, estruturou os negócios, que sem eles, Manoel Gomes seria apenas mais um vídeo esquecido na internet. A guerra de versões chegou às redes sociais e ficou feia, porque nas redes sociais não estava em jogo apenas a narrativa, estava em jogo a sobrevivência. Quem controla o Instagram de um artista popular controla a visibilidade, os contratos, o futuro. A disputa pelo comando das contas virou símbolo de uma batalha maior, travada nos tribunais e nas timelines ao mesmo tempo, onde cada post era uma trincheira e cada silêncio podia ser interpretado como confissão. Manoel contou que trabalhava sem parar e, mesmo assim, não via o retorno esperado. Que a desconfiança foi crescendo até virar confronto aberto. Que o que era parceria profissional havia se transformado num campo minado onde cada palavra tinha preço e cada passo deixava rastro. E no meio desse caos, mais uma frente se abriu. Diva Gomes, sua ex-companheira, veio a público afirmar que havia sido abandonada de forma repentina. O término comunicado por meio de advogado, sem conversa e sem explicação direta. Ela relatou dificuldades financeiras após a separação, questionou a divisão de bens e o reconhecimento da união estável. A mulher que havia estado ao lado de Manoel durante a ascensão agora estava do outro lado de um processo, vendendo algodão doce para sobreviver enquanto o caso corria na justiça. A imagem do homem simples e carismático que o Brasil havia abraçado em 2019 começava a se fragmentar. Não porque Manoel fosse o vilão dessa história, mas porque a fama rápida tem um custo que ninguém avisa quando você está no topo. Ela chega sem manual, sem preparo, sem ninguém de verdade para dizer para onde olhar. E quando você finalmente percebe que foi enganado pelas pessoas, pelos contratos, pelo próprio brilho que ofuscava a realidade, o chão já cedeu. Manoel Gomes havia dado ao Brasil uma música sobre perder uma caneta. O Brasil, em troca, o ajudou a perder muito mais do que isso. Em fevereiro de 2026, a colunista Fábia Oliveira publicou uma informação que correu pelo país com a mesma velocidade que a caneta azul havia corrido 6 anos antes. Só que desta vez, ninguém riu. Manoel Gomes, 56 anos, o fenômeno viral que havia comprado jatinho e ostentado mansão, estava morando de favor na casa de um assessor em São Paulo. Havia deixado o Maranhão sem dinheiro suficiente sequer para pagar hotel. O homem que chegou a faturar R$200 mil por mês tinha menos de R$30 mil na conta. E a cidade grande, que havia sido palco da sua glória, agora era o lugar onde ele tentava, em silêncio, recomeçar do zero. A assessoria confirmou a hospedagem, mas tratou de controlar o estrago. Disse que a situação era temporária, que havia um imóvel alugado esperando liberação, que não havia crise, apenas reorganização financeira. Palavras escolhidas com cuidado para não soar como derrota. Mas a realidade não precisava de palavras para se explicar. O processo contra os ex-empresários segue na justiça, sem data para resolução, sem garantia de desfecho. Os 7 milhões desviados podem nunca voltar. E enquanto os tribunais decidem quem tem razão, Manoel acorda todo dia numa cidade que não é a sua, numa casa que não é sua, tentando reconstruir uma carreira que o mundo havia descartado assim que o meme perdeu a graça. E ainda assim, ele não parou. Mesmo em meio ao caos, Manoel continuou fazendo shows pontuais. Apareceu fora do país, manteve o nome circulando. Nas redes sociais, tenta resgatar o lado carismático e popular que fez o Brasil inteiro cantar junto. A aposta agora é clara.
usar a força da marca Caneta Azul como alavanca, apostar em novos projetos e confiar que a justiça vai um dia esclarecer o que aconteceu. Ele disse, em uma de suas raras declarações recentes, que acredita que a verdade vem à tona, ou que vai conseguir reconstruir a vida depois desse tombo, que não perdeu a fé. É fácil olhar para essa história e encontrar erros. A ingenuidade de quem entregou o controle financeiro para estranhos, a falta de preparo para lidar com o dinheiro que chegou de repente, as decisões pessoais que viraram processo judicial, a ostentação que durou enquanto os bastidores sangravam. É fácil julgar. Mas antes de julgar, vale lembrar de onde Manuel Gomes veio. Veio da roça. Veio do salário mínimo. Veio de décadas escrevendo músicas num caderno que ninguém pedia para ler. Quando a fama chegou, chegou sem aviso, sem preparação, sem ninguém de confiança suficiente para segurar a mão de um homem que nunca havia precisado entender de contratos, de procurações, de gestão de carreira. A fama rápida dá vertigem, e o dinheiro rápido, para quem nunca teve, pode dar uma cegueira que nenhum óculos corrige. Manuel não foi derrubado pela falta de talento. Foi derrubado pela falta de proteção. E essa é uma distinção que importa, porque ela não diz nada sobre quem ele é, mas diz tudo sobre o que o Brasil faz com seus fenômenos populares. Usa, celebra, descarta e segue em frente para o próximo meme. O homem que transformou uma caneta perdida numa música que o Brasil inteiro cantou merecia, no mínimo, que alguém cuidasse do que era dele. Não aconteceu. E agora, num apartamento emprestado em São Paulo, Manuel Gomes escreve o capítulo mais difícil da sua história. Não com jatinho nem com mansão, com o que sempre teve desde os 15 anos, quando a vida ainda era só roça e caderno e vento. A teimosia de não parar de acreditar. Se essa história te fez pensar, deixa o seu like. Não pelo meme, pelo homem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos que o mundo tenta varrer para debaixo do tapete.